potencial naquilo. Mas quando foi 2017, que o meu filho nasceu, o João, que é o meu primeiro filho, aí, cara, Deus me inspirou para algo totalmente diferente. Que aí foi a gravação das séries. Que seria naquele formato que você viu. Com um background bem feito, com som, com luz, com ambiência e com uma palavra. Bíblia aberta e uma palavra. E aí aquilo dali, cara, foi o que repercutiu. Essas séries têm um tema? Sempre tem um tema. Por exemplo, a série de amanhã é decisão. É o tema, decisão. O tema-chave, né? Basicamente de todas as mensagens. Mas aí tem 8 mensagens, cada uma é um tema um pouquinho, obviamente, conectado com o tema principal, mas com nuances distintas daí. Como que você decide esses temas? Cara, é um processo que, primeiro, cara, eu oro sobre isso, eu peço muita direção de Deus, porque a gente impacta diretamente na vida das pessoas. Para vocês terem assim, a noção do porquê essa preocupação do tema, por exemplo, por que orar e por que buscar muito no Senhor isso? Porque, cara, os testemunhos que a gente recebe do outro lado são muito fortes, são muito poderosos, assim. De gente que ia suicidar e a mensagem chegou na hora certa. Que aquela mensagem foi uma resposta. Então, como eu sei que ultrapassa o natural, então, do meu lado, eu também preciso transcender o natural. Então, obviamente, eu sou uma pessoa atenta, eu olho para as demandas que estão à minha volta, o que tem, o que é as necessidades de respostas, e busco no Senhor a direção para isso, cara. Nesse tempo de pandemia agora, eu imagino que o seu trabalho aumentou pra caralho, né? Porque as pessoas estão num momento difícil da vida e quando elas estão nesse momento, como você mesmo disse, elas Eu não parei um dia. A pandemia não me parou nem um dia, porque eu trabalhei dentro de casa. Sim. Né? Mas a gente teve um aumento, cara, de público significativo, de pessoas. Justamente por aquilo que eu falei lá no começo, né? Às vezes a conexão com Deus vem justamente pelo momento de sofrimento da nossa vida. Que é quando você pensa assim, cara, eu controlo a minha vida. Tá tudo certo. Aí, de repente, a vida te mostra que não tá tudo certo, que tu não controla absolutamente nada. Aí você perde o controle, dá um desespero. E aí é onde você lembra-se do Criador. Então foi o que aconteceu. A pandemia tirou o controle de todo mundo, cara. Do rico, do pobre, de todo mundo. Então, na pandemia, cara, a gente recebia mensagens assim assustadoras. De muita coisa triste, cara. De muitas histórias, sabe? Então, aí, naquele momento, cara, eu fiz, inclusive, até o drive-in aqui do Allianz Parque, na época. A gente fez o que foi dando. Eu tinha que gravar série. Gravei num teatro sem nenhuma pessoa dentro, na época. Aí depois veio o drive-in. Então, a gente foi tentando fazer. Por conta, sabendo que as pessoas estavam precisando muito naquele momento. Que mensagens que você sentiu que a galera respondeu nesse momento de tragédia da humanidade? O que você notou que você falava e a galera respondia? Cara, como eu posso... É que é um todo, sabe? É um conjunto. Porque o background de tudo sempre vai ser Jesus, sempre. Então, se eu falar sobre angústia, a resposta que eu vou trazer vai ser sobre Jesus. Se eu falar sobre ansiedade, vai ser Jesus. Então, cara, pra mim, eu não consigo dizer assim qual. Mas, obviamente, que as demandas de agora são basicamente essas. Quando você fala de angústia, depressão, medo, ansiedade, essas patologias psicossomáticas que tem hoje, você traz um respaldo da palavra para trazer conforto, para trazer um alívio para essas pessoas e talvez uma esperança, uma luz no fim do túnel, é fora do normal a resposta. Pode crer. Fora do normal. Entendi. A gente ouviu uma história, cara, esses dias atrás. Foi pra mim, assim, foi uma das histórias que me fizeram ganhar o ano, cara. A gente tava num evento em algum lugar no Brasil, que eu não me lembro. E teve um cara que insistiu muito pra conversar com a gente no final. E chegou pra mim, eu falei, cara, não, pode trazer, que ele quer contar uma história pra você. Eu falei, pode vir. Cara, o cara chegou com a esposa e os filhos. Não, os filhos não estavam, só ele e a esposa. Cara, o cara começou a conversar comigo, ele falou, cara, eu era pra estar morto. Aí ele começou assim, eu era pra ter morrido. Eu falei, caraca, mano, mas o que aconteceu? Daí ele falou, cara, eu tive uma quebra na minha empresa faliu, perdi tudo. Eu entrei dentro do banheiro da minha casa, peguei meu telefone, abri o bloco de notas e comecei a escrever uma carta de despedida pra minha família. Aí ele contando pra mim, né? Eu escrevi a carta e tal. Quando eu terminei de escrever a carta, que eu fui pra tomar todos os remédios que ele tinha pego pra suicidar, que eu esqueci dessa parte, ele levou todos os remédios pra dentro do banheiro e tal, escreveu a carta.
Cara, quando ele mexeu assim no telefone, abriu o Instagram. Do nada. Abriu o Instagram, sabe? Quando você vai fechar sim. assim. E era a última coisa que tava aberta, talvez? Cara, quando ele abriu o Instagram, apareceu um vídeo. E era um vídeo que eu começo falando sobre suicídio, cara. E aquilo tocou o cara de uma maneira tão profunda que ele não suicidou, dobrou os joelhos da onde ele estava, dentro do banheiro. No outro dia, pediu perdão à esposa. E, cara, Deus restaurou a vida dele. Mudou. A vida do cara mudou. Por conta de uma palavra na hora certa, no lugar certo. Sabe? Então, cara, por isso que eu digo, eu tenho muito temor, assim, porque o que a gente faz, ele tem o poder de impactar a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, cara, muito profunda. A gente tem críticas, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que não concordam com tudo aquilo que a gente fala, mas, cara, nada disso nos paralisa, porque a gente consegue ver os frutos, sabe? Pelo menos uma parte dos frutos. Hoje a gente tem uma média de 20 a 30 milhões de visualizações por mês nos nossos canais de comunicação. Foda. E então a gente recebe os testemunhos, sabe? E é muito impactante, cara. Pensando nisso até... Pô, isso é legal, porque assim, é mais uma forma de tu fazer o que tu tá fazendo sem, por exemplo, tu vai fazer isso na igreja, tu não cobra as pessoas, porque tem Já tem uma outras outra fontes. fonte, né? Já São tem as outra mídias fonte. sociais. Pois é. Isso é interessante, isso é inteligente. Esse lance do que você tá falando da transformação da vida do cara, me põe pra pensar um pouco, cara. Eu fico pensando... Porque assim, eu acredito em Deus e tal, mas assim, na minha cabeça, Deus não é um velho de barba, sabe? Na minha também não. Então, eu ia até te perguntar depois como é que é Deus na tua cabeça. Mas assim, esse lance dessa transformação, ela tem a ver com uma... tipo, a vida do cara mudou, tipo, as coisas começaram a se reestruturar. Isso tem a ver com uma mudança de energia na tua cabeça? Como é que esse cara consegue uma transformação tão profunda, pô, dobrando o joelho dentro de um banheiro? Cara, É o que Deus diretamente mexe com ele? Ou ele se conecta, ele entra numa vibe diferente? Como é que é? pensa o seguinte, cara. Nós somos uma casa. Esse é um exemplo. A gente é uma casa que, enquanto Jesus não entra, a gente está vazio, só que o vazio não permanece. Alguma coisa sempre entra. Então, casa vazia, lembra aquele ditado? Cabeça Oficina vazia, do oficina demônio. do Satanás? Então, cara, quando você não tem nada, você é preenchido por tudo. Aí os traumas te dominam. Entra muita coisa, né? Entra tudo, certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. Há um texto em Apocalipse que diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Isso aqui muda a vida da gente, cara. Essa realidade é o que você chama de energia